Sukuna convoca um novo Shikigami, o Gojo tá na pior situação da luta até agora e muito mais nesse capítulo 233 de Jujutsu. Então vamos lá, gente, o capítulo se inicia com todos preocupados em ver o Mahoraga, mas o Itadori ainda tá esperançoso. Ele diz que mesmo que o Mahoraga tenha se adaptado ao infinito, o Gojo está em pé de igualdade com ele, e os machucados do Gojo podem ser curados ainda. Então vemos a Shoko, que fumou vários cigarros, muito estressada. Ela diz que a velocidade de cura do Gojo tá ficando mais lenta. Ele tá usando a técnica amaldiçoada reversa desde que ele usou o vermelho há um tempo atrás, e isso pode estar acontecendo com o Sukuna também. O tempo de cura dele tá ficando mais lento. O narrador diz que mesmo que o oponente seja o mais forte de todos os tempos, o Rei das Maldições, todos achavam que era impossível. Eles pensavam que o Gojo poderia perder, até o próprio Gojo pensou assim. O Gojo pensa quando foi a última vez que ele sentiu esse sentimento, e o Toji aparece imediatamente na sua mente. O narrador continua dizendo que mesmo que o sinal de perda esteja chegando mais pro lado do Gojo, o Gojo estava com um sentimento de satisfação. Seguindo, o Gojo rapidamente dá um soco no rosto do Mahoraga e empurra ele para trás, fazendo o Mahoraga engasgar. E enquanto o Gojo vai acertando os golpes, ele vai recitando os cantos para restaurar sua baixa produção de energia amaldiçoada e técnica reversa para usar o vermelho. Mas o Sukuna recupera a consciência e ativa a técnica dos coelhos do Megumi, que sai de dentro da sombra do Satoru. Só que o Gojo consegue disparar o vermelho contra a sombra que está saindo daqueles coelhos e destrói o chão e dá tempo para o Mahoraga escapar. Nessa hora o Sukuna joga um extintor de incêndio no Gojo, que explode fazendo uma cortina de fumaça. E enquanto o Gojo estava vendo aquilo, o Mahoraga se prepara para atacar ele por cima. E nessa hora o Sukuna faz uma postura que o Chozo reconhece. Era da técnica sangue perfurante, que ele fazia essa postura também. Mas o Sukuna pega e dispara a técnica em direção do Gojo. E o Gojo se defende contra o Mahoraga, só que o ataque do Sukuna ainda atinge o Gojo. E em seguida o Gojo desvia de novo do golpe do Mahoraga e percebe que o Sukuna não está apoiando o Mahoraga como se fosse um assistente dele, um jogador número 2. Mas quando o Mahoraga faz o infinito desaparecer, o Sukuna também vai atacar, então agora é como se fosse uma luta 2 contra 1. E aqui a gente descobre uma coisa interessante. O Gojo fala que o Sukuna era capaz de usar as habilidades Shikigamis sem precisar convocar eles, porque no último ataque ele usou a técnica de tiro de água do elefante Shikigami, só que no estilo da técnica do sangue perfurante. O Gojo então entende a razão do Sukuna tá usando o Shikigami agora, porque ele ganha mais recursos de ataque e com a ajuda do Mahoraga, que se adaptou ao infinito, agora ele pode usar essas técnicas. Porque antes as técnicas não iam fazer nada contra o Gojo por causa do Mugen. Só que a adaptação do vermelho ia levar mais tempo em comparação com o azul. O Sukuna interrompe o pensamento do Gojo pedindo para ele não entender mal, porque não era 2 contra 1. E nessa mesma hora o Sukuna convoca um novo Shikigami que chamava Quimera e parecia uma fusão do Cão Divino mais o Nui. Só que o Sukuna não disse especificamente Fundi, ele só cantou esses dois nomes primeiro, Cão Divino e Nui, e convocou esse novo Shikigami. E agora a gente tem um novo Shikigami, mais o Mahoraga, mais o Sukuna contra o Gojo. É uma luta de 3 contra 1. É desigual? Com certeza, mas a gente tá falando do Gojo aqui. E o Gojo tira o sarro do Sukuna, dizendo que ele parecia uma criança perdida com aqueles dois gigantes por perto. Todo mundo ali vai pra cima do Gojo e ele desvia dos ataques do Shikigami e do Mahoraga, mas o Sukuna sai da sombra do Gojo e atira água no estilo sangue perfurante, mas o Gojo também desvia. Então ele chega atrás do Mahoraga e dispara o vermelho nele, só que o dano é bem fraco. E o Gojo pensa que era só aquilo que ele tinha para derrotar o Mahoraga de uma vez, mas o Sukuna sabia que a energia do vermelho era forte. Só que o Gojo diz que não vai ter escolha a não ser usar uma técnica Hollow ilimitada sem intervalo. E o capítulo acaba aqui e assim, gente, foi interessante a parte do narrador, que ele começa a dizer que o Satoru nesse momento está mais perto da derrota, da morte. E foi a primeira vez durante a luta que fica claro que o Sukuna agora tem a vantagem. Antes a gente via a luta e podia tomar as próprias conclusões de quem estava vencendo, mas aqui é diferente. Foi colocado dentro do mangá que o Gojo está mais perto da derrota, mas isso não quer dizer muita coisa, porque essa luta está sendo bem previsível. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando o Gojo lembra do Toji, porque assim como o Sukuna, o Toji foi o único que conseguiu bater de frente
com ele, levando o Gojo quase à morte. E isso é engraçado porque, se você percebeu, o Toji quase matou o Gojo. E agora o Sukuna, que tá no corpo do Megumi, o filho do Toji, tá quase matando o Gojo. Então de duas uma, ou o Gojo também acaba com o Megumi, o filho do Toji, e assim ele ia exterminar a descendência dos mais fortes do clã Zenin, com o pai primeiro e agora com o filho, ou o Megumi derrota o Gojo, meio que fazendo uma referência do confronto contra o Toji, só que agora o filho ia ganhar. Mas seguindo, também tem uma parte que fala sobre o Gojo ter uma solidão por ser o mais forte, e nessa luta ele tá sentindo satisfação, e essa também pode ser uma referência do Sukuna, porque ele não sente prazer em nada também, porque ele é o mais forte. Então dá pra ver que tanto o Sukuna quanto o Gojo são os dois lados da mesma moeda, cada um tem suas ideias, só que no fim eles não estão satisfeitos. E a única coisa que tá dando satisfação neles dois agora é essa luta entre eles. E quando eu li isso daqui, fez eu lembrar do Zaraki e da Unohana em Bleach. Porque o Zaraki, quando ele era pequeno, ele não tinha mais vontade de lutar porque os inimigos eram fracos. E ele luta com a Unohana, que era uma Kenpachi da época. E ele sentiu essa satisfação, essa vontade de querer lutar novamente. Por isso ele deixou a Unohana viva, porque ela era a última esperança dele, que fazia ele ter vontade de lutar. E nessa luta entre o Gojo e o Sukuna tá se comprovando isso, porque os dois parecem que estão se divertindo. E também agora a gente viu o Sukuna sendo capaz de usar as técnicas dos Shikigamis dele em outra forma e sem precisar de convocar o Shikigami, que foi o tiro de água do elefante Shikigami, no estilo do sangue perfurante do Chozo. Então agora pro Sukuna a luta pode ser mais dinâmica se ele conseguir fazer isso com as outras técnicas que ele tem sem convocar os Shikigamis. E uma estratégia bem da hora que o autor colocou aqui nessa luta foi quando o Mahoraga dá um soco no Gojo e ao mesmo tempo o Sukuna dispara o ataque dele. E tipo, o Mahoraga tá adaptado ao infinito do Gojo, então ele consegue acertar o Gojo, mas o Sukuna não. Só que quando o Mahoraga entra em contato com o Gojo, ele desfaz o Mugen, que dá a chance do Sukuna poder atacar. Então esse pode ser uma boa estratégia que o Sukuna pode usar contra o Gojo, já que agora a luta tá 3 contra 1. O Mahoraga pode ficar se aproximando do Gojo, enquanto o Sukuna faz os ataques dele, já que a gente sabe que ele pode usar várias técnicas do Shikigami agora. Mas me diz aí, o que você achou desse capítulo de hoje? Comenta aí que eu quero saber sua opinião, e se você puder, se torne membro, você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para assim continuar produzindo cada vez mais por aqui, e também você vai receber vários benefícios. Então quem já se tornou membro, muito obrigado, e se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para sempre receber vídeo de Jujutsu por aqui. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!